Olha, o mercado de trabalho está prestes a passar por uma das maiores transformações que a gente já viu. Mas o que isso significa na prática? Para os empregos, para as nossas competências? É isso que a gente vai desvendar hoje, mergulhando fundo no relatório sobre o futuro do trabalho do Fórum Econômico Mundial. Vamos começar com um número que, olha, já dá o que pensar. 39%. Parece abstrato, né? Mas pensa só no que isso quer dizer. Quase 40%. 40% das competências que hoje são consideradas essenciais para um trabalho podem simplesmente não servir mais até 2030. Só esse número já mostra a escala da transformação que a gente está encarando. Ok, então a gente já sabe que as competências vão mudar drasticamente. Mas e o mercado de trabalho como um todo? Como fica o cenário global? É motivo para a gente ficar otimista ou é para se preocupar? Bom, se a gente olhar de primeira, os números podem parecer meio alarmantes. O relatório prevê que 92 milhões de empregos serão deslocados. É bastante coisa. Só que, e aqui vem a grande virada, a expectativa é que 170 milhões de novos empregos sejam criados nesse mesmo tempo. Ou seja, no final da conta, o saldo é positivo, um crescimento de 78 milhões de empregos até 2030. Então a questão não é sobre empregos sumindo, mas sim sobre uma baita reorganização. Mas o que está causando essa mudança toda, essa reorganização gigante? Bom, não é um fator isolado. Na verdade, é um conjunto de forças bem poderosas que estão remodelando o nosso mundo. Vamos dar uma olhada no porquê por trás desses números. Então, o relatório aponta 5 grandes forças que estão chacoalhando as indústrias. Primeiro, o mais óbvio, avanços tecnológicos como inteligência artificial e Big Data. Depois, a chamada transição verde. Também temos a fragmentação geoeconômica, que na prática são as tensões comerciais e os realinhamentos globais. E para completar, as mudanças demográficas e a incerteza econômica geral. E o mais importante, nenhuma dessas forças age sozinha. É a interação entre elas que está criando essa tempestade perfeita de mudança. E a velocidade da mudança, pessoal, é de cair o queixo. Que a tecnologia é um dos principais motores, a gente já imaginava, mas é a escala que impressiona. Se liga nesse dado do relatório que diz tudo. O investimento em inteligência artificial aumentou quase 8 vezes só depois do lançamento do ChatGPT. Isso está acelerando a transformação num ritmo que a gente nunca viu antes. E olha só, não é só a tecnologia que está puxando essa fila. A transição para uma economia verde também é um motor gigante de criação de empregos. Longe de ser só um custo, como se poderia pensar, o relatório projeta que todos os esforços de adaptação e de mitigação climática vão gerar um saldo líquido de 8 milhões de empregos. Isso cria oportunidades em setores que estão praticamente nascendo agora. Beleza, já entendemos o quadro geral e as forças que estão impulsionando a mudança. Agora vamos descer para o detalhe. Quais são exatamente os empregos e as competências que estão em alta e quais correm o risco de sumir do mapa nessa grande reorganização? Aqui a tendência é cristalina. Mostra uma divisão bem nítida. De um lado, os empregos que mais crescem estão todos, sem exceção, ligados à tecnologia e dados. Especialistas em IA e Machine Learning, especialistas em Big Data, engenheiros de fintech. Do outro lado, os que mais caem são aquelas funções administrativas mais tradicionais, que podem ser automatizadas com facilidade. A gente está falando de digitadores, caixas de banco, atendentes dos correios. E essa mudança nos empregos, claro, tem um reflexo direto nas competências que são mais valorizadas. A demanda por pensamento criativo, por conhecimento em IA e Big Data e pelo letramento tecnológico está subindo muito. Em compensação, competências ligadas a tarefas mais manuais e repetitivas, como destreza e precisão, estão perdendo importância. A mensagem é clara: o futuro do trabalho valoriza mais o que a gente faz com a mente do que com as mãos. Certo. Diante de um cenário de mudança tão veloz, a pergunta mais importante é: como a gente pode se preparar? Que tipo de estratégias empresas e os profissionais precisam adotar para não só sobreviver, mas para prosperar no que vem pela frente? As empresas estão atacando o problema por 3 lados. A principal aposta para 85% dos empregadores é investir na própria gente, ou seja, qualificar e requalificar a força de trabalho que já existe. Em paralelo, 73% estão acelerando a automação de tarefas para ganhar eficiência, e 70% estão buscando no mercado novos talentos que já venham com as competências em alta. É basicamente uma combinação de desenvolver o que se tem, automatizar o que se pode e contratar o que falta. Isso nos leva àquela pergunta de $1 milhão, né? Especialmente para quem está planejando a própria carreira ou desenvolvimento profissional. Se qualificar é a principal estratégia, em quais competências, afinal, a gente deveria focar?
E a resposta está aqui. O relatório deixa claro que as competências mais valiosas são um mix de aptidão tecnológica e habilidades que são puramente humanas. Sim, IA e Big Data são cruciais, não há dúvida. Mas, tão importante quanto, são o pensamento analítico e o criativo, a capacidade de liderança e de influência social e, talvez o mais fundamental de tudo, curiosidade e aprendizado contínuo. No fim do dia, a tecnologia é a ferramenta. O que realmente faz a diferença é o jeito que a gente usa. E para fechar, a mensagem final do relatório é uma de empoderamento. Essas mudanças não são um destino inevitável, sabe? Elas são o resultado das escolhas que empresas, governos e indivíduos fazem todos os dias. E isso nos deixa com uma reflexão bem poderosa. O futuro do trabalho está sendo escrito hoje, agora. A única questão não é se ele será escrito, mas sim quem vai escrevê-lo.